Olá, meus queridos alunos da Escola Deputado Manuel Rodrigues. Eu sou a professora Angélica, professora de redação, e hoje, pessoal, a gente dará continuação ao estudo sobre as partes do texto, certo? Então, hoje a gente estudará sobre o desenvolvimento do texto dissertativo. Então, prestem bastante atenção na nossa aula, certo? E qualquer dúvida, vocês podem estar falando comigo lá na plataforma G Suite ou então através do WhatsApp. Então, pessoal, lembram que nas aulas que a gente estava estudando sobre a dissertação, eu havia dito para vocês que o desenvolvimento é o corpo do nosso texto. Então, é a parte onde vocês estarão argumentando, certo? Então, a gente dará início aqui a nossa aula e eu peço que vocês prestem bastante atenção, até porque a gente está fazendo um workshop, né, sobre a produção textual. A gente tem um tema que na aula passada nós começamos a introdução, estudamos sobre a introdução e começamos a produzir um texto. E aqui nesta aula a gente irá estudar o desenvolvimento e também a gente estará trabalhando a continuação da produção do nosso texto, certo? Então aqui, pessoal, nós sabemos que o desenvolvimento é onde nós iremos, certo, inserir os argumentos, né? Então é a parte do texto em que a gente estará convencendo o leitor, né, sobre o tema que está sendo proposto dentro do texto. Então aqui, pessoal, só lembrando a vocês que no desenvolvimento a gente tem que estar evitando usar termos subjetivos. Então, quais são esses termos subjetivos? Termos como eu acho, né? Porque a gente não estará falando, escrevendo o texto em primeira pessoa, o que eu acho, o que eu penso. A gente estará produzindo o texto em terceira pessoa, ou seja, eu não posso estar utilizando dentro do meu texto a palavra eu acho, né? Usando eu em primeira pessoa, tá? Então, porque o texto dissertativo você tem que argumentar e você tem que aprofundar esses argumentos dentro do desenvolvimento para que o leitor ele saiba que você tem argumentos, né? Que você sabe aquele conteúdo, que você sabe falar sobre aquele tema. Então você tem que convencer ele disso, ok? Então, como nós havíamos estudado já nas aulas anteriores, o desenvolvimento ele pode ser dividido em 2 parágrafos. Isso não quer dizer que é obrigatório, tá? Mas levando uma estrutura de redação para o Enem, é indicado que você faça pelo menos 2 parágrafos. Isso não quer dizer que pode ser apenas 2, você pode fazer 3, então dependendo do que você colocou lá na introdução, certo? Então, pessoal, sempre quando a gente vai escrever o desenvolvimento do texto, a gente tem que ter em vista que vocês irão ter que trabalhar o que foi mencionado na introdução. Então, lembrando que a introdução, ela é o carro abre-alas do meu texto e o meu desenvolvimento será trabalhado o que eu já mencionei na introdução, certo? Então, vamos lá, ó. Uma dicasinha, pessoal, no desenvolvimento é para a gente não iniciar o texto com por causa disso, com isso, baseado nisso, dessa maneira. É bom, pessoal, estar evitando, tá? Evitando iniciar o texto com isso. Porque lembram que na aula passada eu havia dito para vocês que eu vou ter que trabalhar no meu desenvolvimento aquilo que foi mencionado na introdução. Isso quer dizer que quando eu inicio falando, utilizando esses conectivos por causa disso com isso, o meu texto ele tem uma correspondência. É como se tivesse um elo que a introdução ela vai ter que depender, né? Ela vai ter que dar continuidade lá no desenvolvimento. E o desenvolvimento do texto ele tem que ser algo que ele não pode ter essa continuação, tá? Porque se eu tenho uma continuação da introdução no meu desenvolvimento, isso quer dizer que o meu texto ele vai ter uma dependência, tá? Então não posso ter, certo? Então isso quer dizer que, por exemplo, quando eu tenho uma introdução e o desenvolvimento, se eu corto a introdução, o leitor ele tem que entender o que foi trabalhado no desenvolvimento, certo? Então lembrem-se disso.
quando eu vou iniciar o meu desenvolvimento, ele não pode ter interdependência, ou seja, a introdução, ela não pode depender lá do desenvolvimento para que tenha sentido, tá? Então, sempre lembre-se, o meu desenvolvimento, ele tem que ter uma independência, certo? Eu tenho que entender o meu desenvolvimento, embora não tenha a introdução, tá? Vamos ver aqui, ó, um exemplo do que eu estou explicando para vocês. Na aula passada, a gente estava trabalhando esse tema, né, o chocolate no mundo moderno, até porque eu dei o exemplo na introdução, e a gente vai dar continuidade no nosso texto, aqui no desenvolvimento, sobre esse mesmo tema, para que vocês possam entender um pouquinho sobre isso, tá? Então, vamos ver aqui, ó. No parágrafo da introdução da aula passada, eu coloquei que chocolate faz bem à humanidade, porém, apesar de trazer benefícios, o seu consumo em excesso pode trazer prejuízos. Bem, isso foi a introdução que nós colocamos na aula passada. Então, como que poderia ser o desenvolvimento desse texto? A gente tem um exemplozinho aqui, ó. Considerando isso, é importante estar atento às quantidades consumidas de chocolate. A dose diária recomendada é alvo de discussões entre nutricionistas, dado que os benefícios do cacau estão contrabalançados com os malefícios do açúcar. Pois bem, aqui é o meu desenvolvimento. Veja que esse desenvolvimento, ele está tendo, pessoal, uma dependência da minha introdução, certo? Vamos ver, ó. Se eu tirasse, por exemplo, a minha introdução do texto, será que eu entenderia o desenvolvimento? É isso que eu quero que vocês entendam. Ao cortar a introdução do meu texto, eu compreendo de que está sendo tratado no desenvolvimento. Se eu entender, então o meu texto ele está tendo uma independência, o meu desenvolvimento. Agora, se precisar ter a introdução para que o texto tenha sentido, então a gente já vai ter, pessoal, um texto, né, que ele não vai estar bem coerente, ok? Vamos ver o exemplozinho aqui, ó. Por exemplo, eu tirando a introdução, como que ficaria? Considerando isso, é importante estar atento às quantidades consumidas de chocolate. A dose diária recomendada é alvo de discussões entre nutricionistas, dado que os benefícios do cacau estão contrabalançados com os malefícios do açúcar. Pessoal, vocês viram aí que quando eu inicio o meu texto com o conectivo considerando isso, o meu texto ele tem uma dependência, né? Então vejam, quando eu coloco esse conectivo no início do meu desenvolvimento, dá a entender que eu preciso da introdução para que esse desenvolvimento ele tenha sentido. Então, se por um acaso eu só tirasse considerando isso no meu conectivo, que é esse conectivo, retirando do texto, o texto ele já ficaria interessante, né? Então, ele já não teria essa dependência. Veja que colocando lá, retirando o texto, considerando isso, eu inicio o meu texto falando sobre é importante estar atento às quantidades consumidas de chocolate. Vejam que o enunciado desta minha frase, ela está com sentido e ela já não tem esse conectivo que está tendo esta dependência. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu for escrever o meu desenvolvimento, eu tenho que estar atento a isso. Ele não pode, o desenvolvimento, eu não posso iniciar com um conectivo, né, que está ligando, tá, a introdução a ele. Porque o desenvolvimento ele tem que ser independente. Isso não quer dizer, pessoal, que não é para ser coerente. É diferente. O texto ele tem que ter coerência, ele tem que ter um sentido. Eu tenho que começar o texto, tenho que ter o desenvolvimento e eu tenho que finalizar falando sobre o mesmo conteúdo, né? Sobre o mesmo tema, tem que ter o mesmo contexto. Agora, a diferença é que o desenvolvimento ele não pode ter esse elo, tá, de dependência, porque eu vou utilizar argumentos para convencer o meu leitor sobre isso. Então, ó, vamos ver o que é uma coerência, o que é esses conectivos dentro do meu desenvolvimento. Vamos lá, ó. No exemplo eu tenho aqui, ó, estava frio, ponto. Levantei cedo, ponto. Precisava ir para a aula, ponto. Foi um esforço, ponto. Valeu a pena, ponto. Finalmente aprendi a matéria. Veja que esse meu texto ele não está tendo elo de ligação, ele não está tendo conectivo, tá? Então, eu preciso que o meu texto ele tenha conexão. Agora, lembre-se, eu falei que
Ao iniciar o desenvolvimento, eu não posso estar utilizando o conectivo que tem esta dependência, mas durante todo o restante do desenvolvimento, eu tenho que estar utilizando conectivos que tenham esta ligação, que tenha esta conexão, tá? Até porque a gente não pode ficar repetindo palavras, nós sabemos disso. Nós temos que ter um vocabulário rico, né, para poder organizar o nosso texto de uma maneira que fica coerente e que tenha coesão também, certo? Então, a estrutura do meu texto, ela tem que estar conversada, né? Ou seja, ela tem que estar interligada, início, meio e fim. Então, veja que esta frase inicial, ela não tem conexão. Então, como que eu poderia estar utilizando conectivos dentro dela para que tenha sentido, fique coerente, né? E que fica bem estruturado. Então, eu coloquei, ó, apesar de estar frio, vírgula, levantei cedo, pois precisava ir para a aula. Isso foi um esforço, mas valeu a pena. Afinal, aprendi a matéria. Vocês viram, pessoal, aqui que dentro do meu texto ele não tem frase solta, ele tem um elo de ligação. E esse elo de ligação, pessoal, é feito através dos conectivos, tá? Isso é só para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o nosso desenvolvimento, ok? Então, vamos lá, pessoal. Na introdução, eu coloquei a minha introdução, falei para vocês que dentro da minha introdução eu poderia estar utilizando até 2 frases, né? Isso não quer dizer que é obrigatória essa estrutura, eu estou explicando para vocês, mas ela é aberta, ok? Isso quer dizer que eu estou explicando para vocês mediante a estrutura do Enem, ok? Então, veja, se por um acaso eu escrevi na minha introdução 2 ou 3 frases, então isso quer dizer que no meu desenvolvimento eu tenho que estar desenvolvendo elas, ou seja, argumentando sobre, certo? Então vamos lá. No meu desenvolvimento, eu fiz 2 parágrafos. Isso quer dizer que na minha introdução eu coloquei lá 2 frases, né, que eu estaria desenvolvendo lá no desenvolvimento, ok? Então veja, lembrem-se, introdução, tá? Escrevi a minha introdução e o que eu coloquei na minha introdução, eu tenho que desenvolver. Aqui a gente está vendo a estrutura do desenvolvimento, mas nós ainda estudaremos mais sobre como argumentar dentro do desenvolvimento, ok? Então, veja, eu tenho que explorar o que eu coloquei na minha introdução no desenvolvimento. Então, eu tenho que dizer, eu tenho que estar falando sempre. Falei na minha introdução, desenvolvi lá no desenvolvimento, ok? Porque eu vou convencer o leitor. E esse texto, ele tem que ter uma organização estrutural. Ele tem que ser organizado, ok? Para que o leitor saiba que você tem competências e habilidades para isso. Que você é consciente do que você está escrevendo. Vamos ver aqui um pouquinho na prática, né? Sobre o desenvolvimento. Então, veja, ó, aqui a gente tem um exemplo de uma redação até do Enem, certo? Então, que o tema aliás, nem é do Enem, este daqui, que é a presença da agressividade do comportamento humano. Esse daqui é do Banco UOL, que eu peguei, vocês podem até estar vendo. No Banco UOL, vocês pesquisam Banco UOL de redação e vai ter lá vários temas e vai ter várias redações. Então, aqui eu peguei esse tema lá, que é uma das redações, e a gente vai ver, pessoal, a introdução e como que esta autora, ela desenvolveu. Então, aqui vejam que a gente tem a introdução e ela fez 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, ela colocou na introdução, não vou ler tudo, é só para vocês terem mais ou menos uma ideia, mas vocês podem estar acompanhando aqui no slide, certo? E vocês podem ler, tá? Para vocês poderem compreenderem este exemplo de desenvolvimento. Então, ela iniciou a introdução, presente nos mais diversos campos de ação. A agressividade acompanha os passos do homem desde a sua existência. Veja aqui, pessoal, que ela colocou na introdução um exemplo de alusão histórica ou retórica, algo assim, tá? Para poder ela ter embasamento para desenvolver.
influenciando diretamente os seus atos. Esse comportamento, manifestando-se de várias maneiras, continua questionável, uma vez que suas consequências não agradam a todos. Vejam aqui que ela colocou já até a tese, tá? Que nós já havíamos trabalhado na introdução. Ela colocou a tese aqui onde ela diz que continua questionável e uma vez que suas consequências não agradam a todos. Então, isso é a tese, é a opinião dela e que ela estará desenvolvendo, ok? Então, ela deu início ao desenvolvimento dizendo que a humanidade primitiva conseguiu se desenvolver à medida que o seu domínio sobre os instrumentos de combate aumentava. A sobrevivência do mais forte ainda hoje é uma realidade que define o destino da vida, fruto da competitividade que, aliás, sempre existiu. Então, veja, pessoal, que ela iniciou a introdução falando sobre, colocando aí esse exemplo de antigamente, né? Antigamente e do hoje, da realidade. E ela iniciou a introdução falando isso e ela foi no desenvolvimento mencionando e explicando por quê. Então, veja, ela fala sobre a humanidade primitiva e ela fala ainda hoje. Então, veja que esse desenvolvimento, ele tem uma conexão de ideias, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Ao produzir o meu texto, na introdução, o que eu mencionei na minha introdução, eu tenho que dar continuidade à ideia, para que o texto ele tenha esta conexão, tá? De informações. Aí vocês podem estar analisando, vendo o restante deste desenvolvimento, tá? Então, vamos lá para a próxima, ó. Então, ela explicou aqui, pessoal, sobre a agressividade, né? Porque ela já havia mencionado lá a parte de agressividade. E ela falou também sobre a competitividade, tá? Então, veja assim, que tudo que ela falou, ela mencionou posteriormente nos outros parágrafos. Então, vamos analisar, né? Esse texto, ó. Olhando para a estrutura, a primeira frase da introdução foi inteiramente explorada no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Foi dito que a agressividade acompanha os passos do homem desde a sua existência, influenciando seus atos. Então, nesse parágrafo, o autor falou sobre a agressividade do homem primitivo, a sobrevivência do mais forte e depois trouxe exemplos mais recentes. Então, ela utilizou aqui, pessoal, no desenvolvimento, argumentos de exemplificação, porque ela colocou exemplos. Mas na próxima aula a gente dá continuidade, tá? Sobre esses argumentos. Trouxe o pensamento de Maquiavel nas universidades, então veja que ela colocou um pensamento, né, dentro do desenvolvimento, porque nós temos que argumentar e nós temos que utilizar informações para que o leitor se convença disso, né? Então ela colocou também aí um pensamento, né, uma citação de um autor conhecido, né? Além de ter explorado corretamente a primeira frase da introdução nesse parágrafo. Então, o autor usou argumentos fortes e convincentes, até porque nós temos que convencer, né? O que é muito importante é um texto dissertativo, argumentativo. Então, na segunda frase da introdução, foi desenvolvida em 2 parágrafos. Foi dito na introdução que a agressividade se manifesta de várias maneiras, que continua questionável e suas consequências não agradam a todos, né? Sobre as várias manifestações da agressividade, o autor provou isso mostrando a ação da agressividade nos relacionamentos e na política. E no terceiro parágrafo, mencionando sua ação nos negócios e no xadrez. Sobre não agradar a todos, o autor explicou o motivo disso logo no início do segundo parágrafo. E sobre ser questionável, o autor mostrou que no terceiro parágrafo os benefícios que a agressividade pode trazer. Então, pessoal, veja que esse texto, ele tem uma conexão, tá? Entre a introdução e entre o desenvolvimento, ok? Então, ela não iniciou o desenvolvimento com um conectivo de ligação entre a introdução e o desenvolvimento, não. Ela começou o desenvolvimento explicando o que ela mencionou na introdução.
E tudo que foi mencionado, ela foi explicando posteriormente. Então, ela utilizou isso de convencer. Então, veja que no Enem, pessoal, a estrutura de Enem, porque lembre-se, nós estamos vendo o texto dissertativo, vendo algumas explicações sobre o texto argumentativo, porque vocês vão precisar, pessoal, utilizar no Enem. Então, veja, todas as nossas aulas serão direcionadas a isso. Nós temos que aprender uma estrutura para Enem, tá? Então, no Enem nós temos que ter uma estrutura organizada, né? E tem que ter argumentos para sustentar, porque a dissertação argumentativa ela tem que ter argumentos para sustentar, né? Tudo o que nós iremos mencionar. Então, se eu digo para vocês, né, agora, por exemplo, sobre que o coronavírus mata várias pessoas, então quais são os argumentos que eu vou te convencer disso? Então, eu posso utilizar dados estatísticos sobre essa pandemia, eu posso colocar citações, eu posso estar colocando ideias de alguns pesquisadores, informações, né? Então, assim, o desenvolvimento eu tenho que convencer. E eu tenho que utilizar argumentos para que eu tenha essa sustentação, né, de ideias dentro do meu texto, ok? Então, pessoal, na aula passada nós havíamos trabalhado a introdução e nós havíamos começado a construção do texto, né? Que o tema era coronavírus, a importância da ciência para combater uma pandemia. Então, agora, pessoal, nós iremos dar continuidade, tá? Ao nosso texto. Então, na aula passada nós vimos sobre a introdução, pedi para vocês produzirem uma introdução referente a esse tema e agora a gente vai dar continuidade a ele, certo? Vocês irão então produzir um desenvolvimento, então sigam todas as explicações que eu dei na introdução e agora nesse desenvolvimento, para que vocês comecem a produzir esse desenvolvimento. Lembrando que eu quero que vocês façam aí 2 parágrafos, vocês coloquem as informações que vocês já colocaram na introdução, mencionem isso no desenvolvimento, ok? E que me enviem as fotos. Até agora, pessoal, eu não recebi nenhuma foto dessa introdução. Então, assim, terminem o texto, ok? Então, vamos lá. A gente fez a introdução, vamos fazer o desenvolvimento. E na nossa próxima aula, eu estarei explicando para vocês como eu posso argumentar dentro do desenvolvimento. Então, vocês não precisam me enviar logo esse desenvolvimento, não. A gente está em fase de construção dessa nossa redação. Então, pesquisem sobre o tema, colham as informações sobre esse tema, certo? E na nossa próxima aula, a gente estará dando continuidade a esse desenvolvimento. Só que agora nós iremos aprender como construir argumentos para sustentar a estrutura argumentativa dentro do texto, tá? Então, vamos aprender a construir argumentos, certo? No nosso desenvolvimento, ok? Então, só lembrando aí, pessoal, que a gente tem aqui que ter muita cautela nesse período que nós estamos estudando em casa, porque eu percebo que muitos alunos não estão enviando as atividades. Então, eu só lembro a vocês novamente, porque sempre eu toco nesse assunto. A aula de redação, pessoal, ela é muito importante. Então, se você não está conseguindo assimilar, se você não está conseguindo estudar, então entre em contato comigo. Me dê um feedback, você está gostando de estudar cada parte do texto? Assista a videoaula, tá? Porque eu preciso desse feedback com vocês. Então, lembrem-se, nós estamos estudando o passo a passo do texto. Então, quando for na próxima aula, a gente vai dar continuidade. E eu peço encarecidamente que vocês assistam a videoaula. Se você não assistiu a primeira aula sobre a introdução, assista, volte lá novamente, assista, porque a gente vai dar continuidade, né,
a estudar as partes do texto, mas a gente também terá a nossa avaliação parcial, que é mediante tudo que nós já estudamos aqui, ok? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Qualquer coisa, pode entrar comigo no privado, ok?